Já o São Paulo busca reforços e eu quero te contar algumas das prioridades para o elenco em 2026. Para completar, Renan Lodge fica no Brasil ou vai jogar fora do país? Joia Argentina à disposição no mercado. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, seu Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre um atacante que já esteve nos planos do Atlético Mineiro e que, ao que tudo indica, deixará o Godoy Cruz. Eu me refiro a Santi Andino, atacante de 20 anos de idade, titular absoluto do Godoy Cruz e jogador da seleção argentina sub-20. Jogou Sul-Americano e Mundial nessa temporada. Pois bem, o Godoy Cruz foi rebaixado para a segunda divisão do futebol argentino no sábado depois de mais um empate. Campanha ruim de uma vitória, 9 empates e 6 derrotas. Godoy Cruz que havia sido eliminado pelo Atlético Mineiro na Sul-Americana, e foi nesses dois confrontos que o Santi Andino chamou muita atenção de dirigentes do Atlético. Ele inclusive marcou o gol do Godoy Cruz na derrota por 2-1 de virada na Arena MRV. Godoy Cruz decidiu que precisará vender o Santi Andino para fazer dinheiro, o jogador avaliado em 5 milhões de euros. Enorme oportunidade para o mercado brasileiro, de um atleta jovem, promissor, com boa finalização, drible e velocidade. É o tipo do ponta em extinção. Por uma cifra relativamente aceitável, 5 milhões de euros é o que se imagina que possa fazer negócio. Temporada atual com a camisa do Godoy Cruz de 30 partidas, 6 gols e 3 assistências. Primeiro rebaixamento do Godoy Cruz em 17 anos, até por isso necessidade urgente de fazer dinheiro. Você, torcedor do Galo, lembra do Santi Andino? Gostaria de vê-lo jogando no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Renan Lodge. Surgiu durante o final de semana a especulação de que o Lodge pode continuar no Atlético Paranaense. Vale a lembrança de que o lateral esquerdo, que conseguiu uma liminar para rescindir seu contrato com o Al Hilal, vem mantendo a forma física no Atlético Paranaense. O jogador ainda espera por uma decisão definitiva da FIFA, mas ao que tudo indica, terá a condição de jogar escolhendo o seu próximo clube. E a especulação de que o Atlético, conseguindo a promoção para a primeira divisão, estaria mais perto de contratar um Lodge não é real. Na manhã dessa segunda-feira, conversei com o representante do Renan Lodge, o Pablo Miranda, e ele falou que a chance de ficar no Brasil é zero. Lodge nem trabalha com essa possibilidade, o Furacão nunca procurou para discutir tal alternativa. Hoje o Lodge está decidido a voltar para o futebol europeu, a proposta da Itália, de Portugal e da Inglaterra. Um dos interessados na Inglaterra é o Nottingham Forest. Definição deve acontecer ainda no ano de 2026, até para que ele possa, em janeiro de 2027, já se apresentar ao novo clube e iniciar parte de pré-temporada. Quais as posições que o São Paulo buscará reforços para 2026? Mandei essa pergunta para um dirigente do Tricolor na live desse domingo. E na manhã dessa segunda-feira a resposta apareceu por aqui. São Paulo dará prioridade a um camisa 10 e essa busca se dá antes mesmo do problema de saúde com o Oscar. São Paulo também sonha com a contratação de um segundo volante com bom recurso, que possa jogar ao lado ou para concorrer com o Marcos Antônio, além de um zagueiro canhoto que dispute posição com o Sabino. Essas são hoje as 3 prioridades no elenco do São Paulo. Importante registrar que, se o Oscar de fato se aposentar, o São Paulo vai ao mercado em busca de mais 2 ou 3 reforços. Isso porque garante um alívio em sua folha salarial de R$2.300.000 mês. São Paulo paga R$1,5 milhão ao Oscar, outros 800 mil são bancados pela patrocinadora Master, e o São Paulo entende que teria esses R$2.300.000 para buscar novos reforços. Boa noite, Nicola. Espero que você leia a minha mensagem, pois quero saber se procede a transferência do Barbosa do Botafogo para o São Paulo em 26. O Barbosa deu uma entrevista afirmando que, por ele, encerra a carreira no Botafogo. Não tem nenhuma intenção de sair, já recusou propostas do futebol brasileiro, já recusou propostas da Arábia, disse até que teve sondagem de time da Europa, mas que o objetivo dele é ficar no futebol nacional. O São Paulo até vai buscar reforços para o ano que vem, mas a prioridade
A vontade número 1 do São Paulo é contratar jogadores jovens. E o Barbosa não é mais um menino, tem 30 anos de idade, faz 31 em março. Então acho que dá para descartar essa contratação, primeiro porque o Botafogo não vai se desfazer dele para vendê-lo para um clube brasileiro, depois porque o São Paulo vai dar prioridade para jogadores mais jovens. E aí só para completar sobre o São Paulo teve 73% do seu elenco com pelo menos uma lesão ao longo da temporada. São 33 jogadores, só 9 não se contundiram. E outra observação, dos 33 jogadores, 13 tem 30 ou mais, tem mais de 30 anos de idade, né? E desses 13, só 3 não se machucaram. Então dá para dizer que o excesso de veteranos no São Paulo também ajuda a entender essa série de lesões. Diego Júnior, boa noite, Nicola, abraço, like número 7, abração para você, Diegão. O Marcos Alves, Nicola, você sabe quais posições o São Paulo vai ao mercado buscar em 26? A pergunta é excelente. Deixa eu tentar descobrir, mesmo na noite desse domingo. Por falar em São Paulo e Santos, hoje os times decidiram o Campeonato Paulista Sub-20. São Paulo chegou a fazer 3-0, Santos empatou 3-3 e nos pênaltis o Peixe se sagrou campeão paulista Sub-20, tá? Boa noite, Nicola. Fala aí sobre a SAF, que o São Paulo vai ou não. Não vai não, esquece essa história de SAF. Nicola, mas o Diego Fernandes está afirmando que vai fazer isso. O Diego Fernandes é encarado pelos dirigentes do São Paulo como alguém querendo aparecer às custas do tricolor, tá? Só para vocês entenderem, o Diego Fernandes é aquele empresário que surge no cenário nacional, intermediando o acordo entre CBF e Carlo Ancelotti. Ninguém nem conhecia ele, nem sabe nem ao certo por que o Edinaldo escolheu o Diego Fernandes, tendo, por exemplo, como opção para negociar o Rodrigo Caetano, que é um dos melhores executivos do país e alguém que não custaria, você não precisaria pagar intermediação nenhuma. Mas tudo bem, isso ficou para trás. O Diego Fernandes fez o negócio, teve direito a uma bolada, e inclusive há quem o acuse de não ter repassado uma parte da comissão para um outro empresário que participou da negociação, enfim. E aí agora o Diego tem trabalhado para se tornar uma pessoa influente no São Paulo. Não há dentro do São Paulo nenhuma disposição em fazer desse cara uma figura importante no clube. Luba Sampaio, torcedor do Tricolor. Nicola, boa noite. Procede que o Léo Derick, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, está negociando com o São Paulo para chegar livre ano que vem? Cara, confesso que eu não tenho essa informação, mas a gente checa, não tem problema nenhum. Léo Derick, vamos ver primeiro do que se trata, né? Perna imobilizada. Vamos ver os números do Léo Derick nessa temporada. Léo Derick, Atlético Paranaense, 20 anos de idade. 24 jogos e 1 gol marcado. São 21, para falar a verdade, né? Que 3 foram pela Copa do Mundo Sub-20. Jogador formado na base do Furacão. Cara, difícil imaginar que o Atlético perca um jogador desse de graça, né? Deixa eu ver até quando vai o contrato do Léo Derick. Não faz nenhum sentido, né? O cara jogou o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, ó. Contrato até 30 do 11 de 25. Será que o Atlético vai perder o jogador desse jeito? Deixa eu ver. Contrato. Acabou lá em Bragança Paulista, tá? Atlético Mineiro 0, Red Bull Bragantino 2, ou melhor, Red Bull Bragantino 2, Atlético Mineiro 0. Os gols marcados no segundo tempo. O Gustavo Marques, primeiro o Lucas Barbosa abriu o placar e o Gustavo Marques fez 2-0. Cara, que virada do Red Bull Bragantino sob o comando de Wagner Mancini. O contrato acaba em 30 do 11 mesmo. Caramba. Vou atrás dessa história, tá? Léo Derick. Peraí. Atlético Paranaense que venceu agora há pouco a Ferroviária de virada, 2-1, encaminhando o seu acesso. Petralha, será que vai responder agora? Pensando para quem mandar essa mensagem. Não custa mandar, né? Tentar, né? Se vai responder é outra coisa, mas a gente tenta. Petralha. Presidente, boa noite.
Mandei aqui. Vamos ver o que o presidente responde, tá? Que mais? Sobre o São Paulo, não imagino uma grande reformulação do São Paulo, não, tá? O que o São Paulo pretende fazer é melhorar as condutas, os métodos no seu departamento de futebol, que já deveria ter acontecido há bastante tempo também, diga-se de passagem. Notícias do São Paulo em relação a contratações, a pergunta é do Roberto Souza. Robertão, outro dia especularam Derek Lacerda como possível reforço do São Paulo, o nome foi sugerido, mas não agradou e nem avançou. A ideia do São Paulo é trazer reforços no mês de janeiro, para a primeira janela, até porque o Campeonato Brasileiro começa em 28 de janeiro. Mas o torcedor do São Paulo não deve esperar por grandes reforços, nomes de peso, porque não há dinheiro, tá? Treinador do Sub-20 do São Paulo foi burro, tirou todos os atacantes, recuou o time e chamou o Santos para cima. E o Santos ganhou nos pênaltis, estava contando no início da live. O São Paulo chegou a abrir 3-0 na final do Paulista, tomou 3-3 e perdeu nos pênaltis.